Então, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre a tal da prancha de kitesurf, né? Gente, muita pergunta sobre prancha de kitesurf, né? Principalmente as bidirecionais. Eu entendo que existe uma infinidade de pranchas aí no mercado. É prancha de tudo que é tamanho, é de tudo que é formato, é de tudo que é material, né? É côncava, é convexa, é quilha alta, quilha baixa, é pad disso, pad com cadastro, pad com, né, parafuso. Nossa, é uma série de coisas aí. Umas são redondinhas, outras são quadradas. Cara, é informação pra caramba aí sobre prancha de surf. E prancha de surf, ó, prancha de kitesurf. E é normal que quando você que quer começar no esporte se pergunte: e agora? Qual a prancha que eu vou comprar? Que ninho de gato é esse aí? Onde é que eu vou puxar aquela prancha assim? Porra, essa é perfeita pra mim. E no vídeo de hoje a gente vai começar, eu vou falar pra vocês tudo que tem de importante que você tem que saber, o que é importante e que não é importante. Como tudo na vida, muita coisa é detalhinho, muita coisa é o marketing daquele fabricante que faz um negocinho diferente só para poder diferenciar, para ter a presença dele no mercado, para a prancha dele ter a identidade dele. Isso confunde quem está entrando no mercado e, na verdade, aqueles pequenos detalhes não fazem tanta diferença. Então hoje nós vamos entender o que faz diferença e o que não faz. E as das que fazem diferença, nós vamos falar um pouco para vocês poderem entender um pouco mais aí sobre a nossa querida prancha, a bidirecional. Hoje eu não vou falar de prancha direcional, tá? Para quem não sabe, a gente vai começar a falar agora então o que é prancha bidirecional e o que é uma prancha direcional. Eu vou escrever aqui um pouquinho. A bidirecional é exatamente essa prancha aqui. E por que ela se chama bidirecional, né? Justamente porque ela é simétrica. Se vocês repararem, pegarem um ponto aqui no centro, ela é igual para cá e para lá. O que significa? Que ela anda igualmente nas duas direções, tanto para um lado quanto para o outro. Na prática, Júnior, o que isso significa? Tudo bem, mas o cara surfista também anda para um lado e anda para o outro. Mas na prática, o que isso aí significa? Significa o seguinte: no kitesurf você veleja para os dois lados, é óbvio, mas às vezes as pessoas não sabem, pensam que kitesurf é só velejar para frente. Então, como esse é um canal aí para galera que está começando, para galera que tem as dúvidas também mais básicas, assim, para desbravar, tirar essa confusão mental aí de todas essas informações do esporte para a pessoa se sentir mais confortável em começar no esporte, ver que não é esse bicho de sete cabeças. Hoje nós vamos falar tintim por tintim sobre essa bichona aqui. Vai poder ter dúvida sobre qualquer coisa, mas sobre prancha vocês não vão precisar mais ter dúvida. Então, voltando a falar na bidirecional. O que acontece? Por que você anda para um lado e anda para o outro? Então, na prática, o que significa uma prancha bidirecional? Quando você está andando para um lado, tem uma hora que você tem que parar, principalmente o aluno, ele dá uma parada e depois ele continua para o outro lado. Depois ele dá uma parada e continua para o outro lado. Nessa mudança de direção, que no kitesurf nós chamamos de transição, você não precisa trocar a prancha de lado. Por quê? Porque ela é bidirecional, anda nas duas direções. Então chegou pro lado de cá, tá andando assim, ó, pá, vem andando pro lado de cá, pá, cheguei aqui, parei, só muda o kite do lugar e ó, continua andando para lá. Na prancha direcional, o que é uma prancha direcional, Júnior? Então vamos lá, bidirecional nós já falamos, né? Olha, ela é uma quadradona assim, com os dois pads aqui, né? Que é igual a essa aqui que a gente acabou de falar. Qual é a prancha direcional? A prancha direcional nada mais é do que a tão famosa, né, prancha de surf, né? Tem os lugares aqui para você colocar os pés. Por que ela é direcional? Porque ela só anda, ó, numa... Minhas canetas de projetor estão danadas. Eu uso papel, meu papel acabou e tá tudo ruim. Então ela só anda aqui, ó, nessa direção aqui. E a bidirecional anda para um lado e para o outro. E na prática, qual é a diferença da direção? Desenho bem pra caramba a prancha de surf, né? Vou até botar aqui, senão a galera não vai entender, ó. Surf. No caso do kitesurf, é prancha de wave.
W-A-V-E, prancha de wave, a gente chama de wave, mas é muito comum a gente falar direcional. Por quê? Então, na prática, o que isso significa? Significa que se a prancha ela é dimensionada para andar só para uns lados, então vamos supor que o bico dela esteja apontado para lá, e tu vai andando, pá, velejando. Chega lá no final, você tem duas opções, tá? Ou você vai parar, tirar a prancha do seu pé, né? Você vai tirar a prancha do seu pé, vai inverter ela para o outro lado, enfiar ela de novo no pé e ir direto, enfiar e tirar quando você usa pads, tá? Normalmente quem usa prancha direcional não usa os pads, ele usa só mesmo a pressão do pé e a posição do corpo para ela não sair do pé. Mas muita gente também usa o pad. Ou você faz isso, de tirar ela do pé e trocar de lado, ou uma outra coisa. Ou você faz uma manobra chamada jibe, né? Uma J-I-B-E, vou até escrever aqui, ó, jibe. Jibe, tá? O que é essa manobra? Os caras, quando estão indo, é muito legal essa manobra vem lá do windsurf, né? Porque o windsurf, as pranchas são direcionais, os caras que andam no windsurf. Então o cara chega lá no final, quando ele vai voltar para o outro lado, ele dá uma manobra com o pé, faz um jeito de manobra com o pé, joga a prancha para trás, vira em cima da prancha. Cara, então ele se faz jibe, ou seja, sem ele parar, sem precisar tirar a prancha do pé, ele troca a posição, vamos chamar, do bico da prancha com os pés. Essa manobra se chama jibe. E a outra coisa, eu falei duas, mas na verdade tem três, é você, quando chega lá no final, você vai virar de toe side, ou seja, você está andando com o kite aqui para sua frente. Quando chega lá no final, você vira e aí você começa a andar de costas, o kite para lá, os seus dedinhos não estão mais apontados para o kite, seu dedinho está apontado, ó, contra o kite. Andar desse jeito se chama andar de toe side. É a outra possibilidade. Normalmente quem anda com prancha direcional tem que andar muito bem de toe side. E quem anda muito com as pranchas direcionais, quem anda? É a galera que faz o wave, a galera que pega a onda, justamente porque essas pranchas têm mais flutuação, elas são dimensionadas assim como as pranchas de surf, para a galera pegar onda mesmo, lá dar a batida, cutback, aéreo. É mais fácil também, porque por ela ter mais flutuação, ela não é uma prancha assim, né? Fininha, né? Ela é uma prancha que tem poliuretano, ela é mais reforçada. O que acontece? Essa prancha ela é mais fácil. Não se esqueça, quando você está velejando, você tem que passar da arrebentação. Então, você tem que passar pelo espumeiro, né? Você tem que passar quando a onda quebrando. Com a prancha de wave, o que acontece? Dependendo do tamanho, óbvio, isso aqui, gente, é para canal. A gente está falando para condições normais, ondinha, onda 1 metro, ali no máximo. É para você velejar simples mortal, não são os caras que pegam aquelas super ondas aqui. Normal, um marzinho com ondas para você brincar de pegar onda, né? Como nem todo mundo que é surfista anda aqui nas ondas de Nazaré em Portugal. É isso que eu estou querendo falar. Então, o que acontece? Quando tem aquelas ondinhas, o espumeiro, quando você está com uma prancha direcional, que é muito parecida com a prancha de surf, você simplesmente dá pressão aqui no kite, embica ela no espumeiro e ela, pela flutuação, pelo formato dela, você passa pelas ondas igual um trator. Já a prancha direcional, para a galera de wave, já não funciona muito bem. Quando vem o espumeiro, ou é um espumeiro muito pequeno, e tu dá uma boa levantada assim para a espuma meio que bater aqui mesmo, e aí tu dá pressão lá no kite, sobe ali aquela onda que está estourada, quebrada, ou você tem que dar um pequeno saltinho, né, aliviar bastante, dar um pequeno saltinho para passar pela onda. Então é bem mais complicado você andar no meio das ondas com uma direcional. Por isso que as bidirecionais são muito usadas pela galera que gosta de pegar onda. Então essa aí, fica aí. Então essa para vocês entenderem o que é uma prancha bidirecional e direcional, ok? Então vamos lá, vou falar mais um pouquinho da direcional para as vezes... Ah, Júnior, mas... essa eu não vou saber, eu não sou expert porque eu não faço kite wave, eu sou um velejador que nós chamamos de freerider. O que é um velejador freerider, Júnior? É aquele velejador que curte, gosta de dar seus saltinhos, brinca um pouquinho nas ondas, mas ele não é especialista em nada, ele não é especialista em manobra, ele não é especialista em pegar onda, ele não é especialista em saltos acrobáticos, simplesmente ele curte o velejo. Free. O nome já diz, free, de livre. Ele vai lá para a água para curtir, para brincar, para velejar, para andar para um lado, para o outro, passear, fazer um downwind, dar uns saltezinhos, ficar bastante tempo no alto, né? Então
Então, tudo isso é um velejador freerider e a gente, na verdade, passeia um pouco, brinca um pouco por todos os estilos, mas não somos especialistas em nenhum deles, né? Então, eu sou um velejador freerider. Então, depois, olha, eu estou falando da direcional para depois nós falarmos sobre a bidirecional. E inclusive, vou responder a primeira coisa. Por que a bidirecional, né? Por que eu vou aconselhar você na bidirecional? Mas antes de falar o bom da bidirecional, nós temos que falar um pouco sobre a direcional, até para a gente entender as diferenças. Então, outra coisa legal de vocês saberem na direcional, normalmente, né? Vou falar aqui é a rabeta de novo. Em vez delas terem um bico assim, normalmente agora algumas direcionais são quebradas aqui na ponta, né? São quebradas. Eu não sou muito especialista, mas é o seguinte, porque o bico com kitesurf não faz tanta diferença. Então elas são, mas não deixam de ser direcionais, porque tem a posição de um pé aqui, a posição do outro pé aqui. Normalmente, olhando pelo fundo, são pranchas triquilhas, ou seja, elas têm 3 quilhas, igualzinho uma prancha de surf mesmo, tá? Diferente das bidirecionais, que as bidirecionais, tem 4 quilhas, Tem 4 quilhas, exatamente como essas aqui, 2 aqui na parte de cima e 2 aqui, do outro lado, tá? Ela é exatamente simétrica, tanto atrás quanto na frente. Então elas normalmente têm 3 quilhas. Existem umas também que são 4 quilhas, assim, as daqui são mais fechadinhas e as daqui são mais abertas. Mais ou menos assim, eu não sou bom desenhista não, gente. Então é mais ou menos isso. Então elas às vezes são com bico e às vezes esse bico é cortado. E aí vai depender de um monte de coisa, né? O tamanho, tem tamanho maior, tamanho menor. Eu não sou especialista aqui para falar porque eu não uso, já tive, vendi minha prancha de wave, mas a galera que pega a onda sabe a diferença de uma 511, de uma 6.0, de uma 6.2, então elas têm a diferença. O que vocês precisam saber? Tá? Pra galera aí que tem vontade de começar no esporte, que tem vontade de pegar onda, o que você precisa saber? Primeiro, gente, prancha de surf não é para kitesurf, tá? O formato é o mesmo. Muito provavelmente ela tem a mesma performance, tá? Muito provavelmente nada impede da sua prancha de surf ser a sua direcional. Júnior, eu tenho uma prancha de surf, posso usar ela? Pode, tá? Pode usar ela sim. Mas não tem pad. Sim, muitas das pessoas que andam com as direcionais só botam aqueles grips de borracha. Elas não têm as alças, né? Você tem a opção de colocar ou não colocar as alças nas pranchas direcionais para wave específicas, desenvolvidas específicas para o kitesurf. Você tanto pode colocar as alças como pode tirar. Na sua prancha de surf, muito provavelmente você não tem a opção de colocar as alças porque ela não foi feita para isso. Mas nada impede, como eu falei, muitas pessoas andam com prancha direcional sem as alças, entendeu? Sem as alças. Então vamos lá. E por que a prancha não é desenvolvida? Gente, no kitesurf, no surf, a dinâmica do movimento, as forças envolvidas no movimento são outras, né? O kitesurfista, a prancha ali é feita para sustentar o peso dele, né? O cara usa ali na dinâmica da água, na gravidade, na dinâmica do movimento para pegar onda. No kitesurf, não. No kitesurf, além da prancha ter que sustentar o peso do kitesurfista, né? A prancha, o shape da prancha, o corpo da prancha tem que ser resistente o suficiente para também resistir, né? Não estragar com a tração que o kite faz no kitesurfista. Né? Vocês podem reparar, olha, vou provar isso pela prancha bidirecional. Olha aqui, Pode reparar que ela aqui, olha a distância que você tem aqui, de conforto. Isso aqui não é só para ficar confortável, não, é porque você não aguentaria numa prancha tão dura dessa, porque realmente o teu calcanhar, que é onde você faz a maior pressão quando você está velejando, realmente faz muita força. Então, aqui na direcional que tem essas almofadas, imagina numa prancha para surf, que não foi desenvolvida. Muito provavelmente a sua prancha vai ficar cheia de moças com a pressão do seu calcanhar. Então você vai estragar a sua bela prancha de surf, que é um esporte muito legal e que você vai detonar o seu equipamento. Por isso que eu falo, dá, mas a probabilidade de você detonar a sua prancha de surf fazendo kitesurf
é muito alta, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. As pranchas de direcionais desenvolvidas para wave, para o kitesurf, elas têm um outro tipo de reforço, elas levam mais tecido, a camada de resina por ela tem uma outra estrutura para não quebrar. Não é só fazer moça não, também você corre o risco de quebrar a sua prancha de surf, dependendo do que você estiver fazendo aí. Então, o que eu queria falar sobre a prancha de direcional, que nem é muito intuito, eu já vou falar o porquê disso, era isso aí para vocês entenderem mais um pouquinho essa diferença. Então, vamos falar um pouco agora sobre a direcional, a nossa querida que está aqui em cima da mesa, né? Agora que eu já falei um pouco, deixa eu beber uma aguinha aqui. A aula de hoje é sem corte, sem edição, tá, galera? É quase como se fosse ao vivo aqui para vocês. Então vamos lá. Aula aqui, ó, a bidirecional. Mas por quê? Júnior, então essa diferença, você falou, tudo bem, você falou da direcional, falou da bidirecional, e agora eu estou afirmando para você, tá? E vou dar os meus argumentos para você escutar, ir atrás ou não, porque que você que quer começar no kitesurf, a melhor prancha, a melhor opção é a prancha direcional. A nossa pranchinha aqui, ó, veleja igualmente para os dois lados, né? Por que que eu tenho que escolher uma direcional? Pô, a direcional, por que que eu tenho que escolher uma bidirecional, né? E não uma direcional, né? Bidirecional. Por que que eu tenho que escolher? Por que que essa aqui é a minha escolha assertiva para eu começar no kitesurf? Porque, primeiro, essa história do jibe, que eu disse para vocês que é aquela manobra, é uma manobra um pouco complexa. O tosside também, quando para você virar para o outro lado, ou seja, que é você virar com a prancha, é uma manobrinha um pouco mais avançada. Não tem nada de difícil, mas é um pouco mais avançado. Então o aluno, quando ele chega para um lado, chega para o outro, chega para um lado para parar, para fazer a transição para ir para o outro lado, esse negócio dele parar, tirar a prancha, inverter a prancha, é uma coisa que não é legal para o aluno. Para muitas pessoas pode parecer estranho o que eu vou falar agora, e para outras que já passaram por isso, têm plena noção do que eu vou falar agora. Colocar a prancha no pé quando você está dentro d'água, tá? Não é algo muito simples de se fazer para o aluno. Então toda hora você tem que ficar tirando, invertendo a prancha e colocando, é uma coisa que torna a sua aula um pouco, você gasta muito tempo com isso aí. Então esse é o primeiro argumento. Tá? Não vou falar agora os motivos por que é difícil, porque é, depois eu faço uma outra aula vendo isso aí. Mas a outra coisa é a seguinte, o posicionamento, né? Já falei, ou seja, é difícil você fazer o jibe no início, é difícil você andar de tosside no início, então isso aí, a prancha bidirecional já se torna uma prancha um pouco mais prática. O outro argumento que eu tenho para vocês é o seguinte, gente, são pranchas parecidas, é o mesmo kitesurf, mas a posição, o start, ou seja, o Walter Start, que é aquele comando que você dá para poder sair deslizando, que no kitesurf a gente chama de Walter Start, tá? São diferentes de uma prancha para outra, tá? É uma outra postura, é uma outra pegada, tá? É uma outra posição de perna do corpo em relação ao kite. Lembra que eu falei que até você usa ele sem nem as alças, que você usa uma direcional, uma prancha de wave até sem as alças? Então, é uma outra pegada, não tem nada de difícil, mas é diferente. E o que eu quero dizer? Se você aprender numa bidirecional, como essa aqui, depois para você passar para uma direcional, vamos supor, de repente você fala assim, ah, mas eu quero fazer, agora eu quero pegar onda. Ou então eu quero ter as duas, quero aprender a andar nas duas. Quando eu for pegar onda, eu quero andar com a minha de wave. Quando eu for andar num lugar flat, sem ondas, eu quero andar com a minha direcional. Então, quero aprender também de wave. Cara, maneiríssimo esse mindset, legal pra caramba. Então, o que você tem que fazer? Quando você aprendeu na direcional e quando você aprendeu na bidirecional, confunde pra caramba. Mas vocês percebem, se eu errar, vê o contexto da frase. Quando você passa da bidirecional para direcional,
é muito mais fácil a adaptação. Quando eu falo fácil, é fácil mesmo. Papo de meia horinha você pega o pé dela, velejando. Agora, já ao contrário, a banda toca um pouquinho diferente. Então não é aconselhável, é até às vezes discutivelmente, eu discuto, tenho as minhas, é um pouco mais fácil de você se colocar para planar com uma prancha direcional, uma prancha de surf, né? Por quê? Porque, pô, ela é grossa, né? Ela é grossa, ela tem uma flutuação. Então, por ela ter flutuação, ser mais grossa e ser maior, ela facilita na hora do teu alter start. Você sair deslizando em cima da prancha. Um pouco mais, isso é discutível, tá? Eu tenho as minhas negações com isso aí. Mas é discutível, mas em teoria, vamos chamar assim, chatamente falando, e fisicamente falando, uma prancha de wave, uma prancha direcional tende a ser mais fácil no seu alter start. Porém, é uma outra pegada, como eu já falei. Para você depois passar para direcional, já é uma coisa um pouquinho mais chata, né? De você fazer, já tu vai ter muita dificuldade de, se você aprendeu numa direcional, para você passar para uma bidirecional. Então, Júnior, então quer dizer que tá legal, vi aí, escolhi, vou decidir fazer com a wave, mas cara, só tem uma coisa que eu aconselho, cara, parte para dentro e começa com a direcional com a prancha de wave. Só tem uma, que é o seguinte, tem pessoas, eu tenho um amigo assim, principalmente a galera que vem do surf e que gosta muito de surfar, que fala assim, cara, kitesurf para mim é para pegar onda. Não tenho a menor intenção em andar em lugar flat, não que também a prancha de wave você não ande em lugar flat sem onda não, tá? Anda do mesmo jeito. Mas, porra, eu quero pegar onda. A minha onda, eu quero aprender kitesurf pra pegar onda. Aí, meu irmão, cai dentro na de wave, vai aprender lá, fala com o teu instrutor. Quando você for contratar aula, já diz o teu mindset, já diz a sua intenção. Se você já chegar lá com essa decisão, decidido, você vai para a prancha direcional. Por quê? Tu vai tomar um pouco mais na cabeça, mas também tu já sai praticamente pronto para ir lá pegar as tuas ondas e curtir. O parêntese que eu gosto de deixar, que nunca se esqueça, antes de você pegar onda, antes de você pegar as ondas de Nazaré, antes de você ser o maior surfista de onda que existe aí no Brasil, antes de qualquer coisa, antes de qualquer manobra, antes do jibe, antes do topside, antes das piruetas que você vai dar, antes dos tubos que você vai pegar com kitesurf. Antes disso, você precisa saber velejar. Você precisa saber dar o seu alter start, você precisa recuperar a sua prancha, você precisa andar para um lado e para o outro na sua transição. Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber velejar. Independente se é com prancha direcional ou se é com a prancha bidirecional, tá bom? Então, fica ligado nisso. Eu acho que sempre vai valer a pena. Eu acho que até mesmo para quem quer pegar onda, uma bidirecional é uma prancha, vamos dizer assim, muito mais flexível para o seu dia a dia. Ela é menor, cabe em qualquer lugar, tá? Você bota dentro de um carro, carrega na bicicleta, carrega na moto. Não que as outras não dá, mas, gente, não vai se comparar uma pranchinha dessa, né, com uma prancha de wave. É mais chato para carregar, para viagem, para uma série de coisas. A prancha bidirecional use. Também nada impede também de tu pegar uma ondinha menorzinha com uma bidirecional, brincar ali na onda, dar sua batidinha, entrar no mar com onda, nada te impede disso aí não. Então, para começar, o meu conselho é, começa na bidirecional e depois que você for se acostumando com o esporte, depois que você souber velejar, aí sim você escolhe passar por uma prancha wave. Mas de cara, em regra geral, para a galera aluno, para o pessoal que vai ser freerider, para a grande maioria dos kitesurfistas, tá? Cara, a prancha bidirecional é a pranchinha aquela assim que é coringa, serve para qualquer hora, para qualquer lugar. Tem umas que são, inclusive, a Nobile tem uma que é desmontável, tá? Que ela quebra aqui, resumindo, tu tira os dois pads, ela quebra no meio, você não precisa nem levar teu sarcófago. Imagina, dois pedaços desse tamanho aqui, ó, você bota dentro da sua mala, tem essas vantagens também. Então, cara, a prancha bidirecional é a mais indicada para o aluno. Tanto é que todas as escolas, todos os instrutores optam por ela. Alguns instrutores gostam de usar pela wave, eles têm os motivos deles. Isso é discutível, como eu falei, que é melhor ou que é pior, mas essa é a minha opinião e é a que eu dou com muito carinho para vocês. E é o tipo de opinião que eu daria, assim como eu dou para vocês, como eu daria para um amigo meu, um amigo querido meu,
que viesse me perguntar qual tipo de prancha, eu ia falar, meu amigo, começa na direcional, tá? Aprende nela, tá? Aprende todos os fundamentos na direcional, aprende a velejar e depois, caso você não curta, que eu acho difícil, e aí você passa por uma wavezinha ou aprende depois de ter uma wave, foi o meu caso. Eu aprendi na direcional, comprei uma wavezinha por curiosidade, porque às vezes eu sentia um pouco de dificuldade de passar pela arrebentação quando eu estava começando a velejar, mas não me adaptei, não peguei o pé dela direitinho, não. Também não sei se a minha prancha era muito pequena também para o meu peso. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre direcional, não. Não tenho conhecimento de causa para isso. Vamos falar das direcionais. Então, o porquê de você começar na bidirecional, a gente falou aí, ok? Então agora, a gente vai começar a falar do que quais são as características, agora que a gente descobriu, para tudo, voltando. Agora que que eu provei para vocês, né, dei os argumentos para vocês, que a prancha bidirecional é a melhor para começar, agora vamos falar assim, porra, e agora, Júnior? Bidirecional é que é fogo. Tem um monte de tipo, um monte de jeito, um monte de forma, um monte de cor. É uma confusão no mercado. Cada hora que eu abro a internet tem uma prancha diferente lá para eu ver. Então, agora nós vamos aprender o que perceber, o que saber, quais as principais diferenças e características de uma prancha bidirecional que você deve ter atenção. O resto, como eu falei, vai ser detalhinho, literalmente detalhinho, que não vai fazer eu garanto a vocês que não vai fazer a menor diferença no seu início. Esses outros detalhinhos, tirando as coisas que nós vamos falar aqui, ok? É óbvio, quando você estiver em high performance, que se você passar pela fase de aluno, que você começar a se especializar muito em alguma coisa, talvez uma diferençazinha ou outra vai ter diferença no seu velejo e você vai notar e ter uma certa preferência. Mas no início, vamos botar aí nos seus primeiros 2 anos de velejo, enquanto você está se desenvolvendo como kitesurfista, enquanto você está evoluindo como kitesurfista, o resto de detalhinho não vai fazer diferença no velejo de vocês, isso eu posso garantir, tá? Eu velejo há um monte de tempo, não sou nenhum velejador suprassumo como velejador, mas uma coisa eu tenho para falar, é muito difícil de perceber no velejo a diferença de uma prancha e outra, tirando as coisas que nós vamos falar. Então, se você entender o que eu vou passar para vocês nessas aulas, bom, só com isso aí vocês vão ter muita facilidade para poder escolher a prancha de vocês, tá? Então vamos lá, primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre a prancha, tá? Deixa eu apagar aqui. Essa é a primeira e a mais importante. Gente, aula aqui para aluno, para quem quer começar, para quem quer ter uma prancha que vai facilitar a evolução. Não é o cara que tem o gosto pessoal, não é o gosto do Júnior, não é o gosto do João, não é o cara, é para facilitar. Isso, se alguém quiser discutir sobre isso, pode até ser que tenha algum argumento um pouco mais forte, um pouco menos forte, mas em regra geral é assim que funciona, não só dito por mim, como dito por todos os fabricantes de prancha, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que ver, olha, é o tamanho da prancha, né? Então você tem uma prancha pequena e uma prancha maior, né? Qual é a diferença, né, pra gente aí? O que acontece? Tá, o que acontece? Fiz exagerado aqui para ficar. O que acontece? Essa, de todas as coisas, até as importantes que nós vamos falar, os detalhinhos então, tá longe. Essa aqui, para o seu início, para o seu começo, para a sua evolução, para você ter uma evolução relax, para você ter mais facilidade para aprender, essa do tamanho é a sua principal decisão. Ou seja, entre uma prancha XPTO e uma prancha YZH, cara, vai na maior. Independente se ela é bonitinha, se ela tem a borda arredondadinha, se ela tem a borda quadrada, se ela tem isso. A tua primeira decisão é o seguinte, se eu tenho condições de escolher, a minha primeira prancha bidirecional vai ser a maior prancha que eu conseguir, ok? Então vamos lá. Primeira decisão. Ah, mas Júnior, por quê que uma prancha maior
vai me facilitar? Por várias coisas. Aí a física vai falar um pouquinho isso pra gente. Com uma prancha maior, na hora do seu alter start, ela te facilita você sair da água. E é uma hora que o aluno tem um pouco mais de dificuldade. Com uma prancha maior, na hora que você tem mais estabilidade, principalmente as um pouco mais largas, né? Então, normalmente as pranchas maiores tendem a ser um pouquinho mais largas. É difícil você ver uma prancha igual eu desenhei assim, né? Comprida e fina. Normalmente, conforme ela vai crescendo aqui, existe uma certa proporcionalidade com essa medida para essa medida aqui. Então, quando eu falo a maior, automaticamente eu estou falando dessas duas medidas aqui, tá? Tanto dessa quanto dessa aqui. Então, normalmente pranchas maiores, ela tem uma maior área de contato com a água para você sair. Então, além de facilitar você sair, facilita para você começar o movimento. Lembra, olha, você está mexendo com kite, você ainda não aprendeu a colocar o kite na posição certa. Então, uma prancha estável, que deslize bem, que não fique entrando na água para capotar, ou então que tenha dificuldade porque não tem muita área de contato para você sair da água. Tudo isso facilita. Isso não é detalhinho. Isso faz diferença mesmo no seu velejo, tá? Então, essa é a primeira decisão. Olha, torna-se fácil você sair no alter start. Ela plana melhor, né? Ela tem um contato melhor com a água. E a terceira, que é uma segunda fase do seu aprendizado, mas que é o teu santo grau, sacou? Que é onde você vai ganhar sua liberdade como kitesurfista, que é orçar, gente. Orça, tá? Que parada é essa de orça, Júnior? Para quem não sabe, orçar é velejar contra o vento. Mas como assim, Júnior, velejar contra o vento? Sim, né? O vento, normalmente, quando você está velejando, o vento ele sempre está aqui atrás, nas suas costas. Então, quando você veleja nesse ângulo para frente, você está velejando a downwind, você está descendo com o vento. Quando você está velejando na direção do seu ombro, você está velejando o que a gente chama perpendicular aqui ao vento. Agora, quando você está velejando num ângulo, para cá, fora do teu ombro, lembra, o vento está vindo aqui, nessa direção aqui, Então, quando você veleja em qualquer ângulo aqui para cima do seu corpo, você está indo contra o vento, certo? Se o vento aponta para você aí, né? E a minha prancha está apontada nessa direção aqui, indo para lá, eu estou indo contra o vento. Por quê? Olha, para vocês entenderem a importância. Desculpa para quem já sabe, é óbvio, mas aqui é para quem não sabe. Então eu vou falar em todos os detalhes mesmo. Então, o vento está nessa direção aqui, ok? Aqui está o vento, tá? Se você está nessa posição aqui, se você velejar para cá, você está indo, na mesma direção do vento. Agora, se você velejar nessa direção para cá, olha, o teu deslocamento foi para cá, Então você está contra o vento. Então qualquer ângulo que você está acima do seu ombro, você está orçando. E essa é uma das partes que vai mais te dar liberdade como kitesurfista. Vamos dizer assim, é a etapa final do seu aprendizado. É a etapa que todo aluno vai chegar. Quando você começa no esporte, que você entra no esporte, você não vai estar preocupado com isso. A tua preocupação é deslizar em cima d'água. E quando você deslizar em cima d'água, vai ser um dia maneiro pra caramba. Porém, vai ter uma hora que só velejar a downwind, na direção do vento, vai ter uma hora que isso vai encher o saco. E você vai precisar velejar upwind para poder entrar e sair do mesmo lugar. E quanto maior a prancha, mais fácil você consegue velejar orçando, mais fácil você consegue velejar upwind, né? Mais fácil você consegue velejar contra o vento. Então, uma prancha grande no início faz toda a diferença. Ah, Júnior, aí tem muitas pessoas que falam assim pra mim, mas porra, uma pranchinha pequenininha, porque os prós, né, usam às vezes uma pranchinha menor, menos ainda, tá? Só como curiosidade, tá? Esse cara que assina essa minha prancha aqui, tá? O Headlong, tá? Esse cara aqui não é mais porque ele já tá ficando velho, já tá estourado, mas já foi o maior kitesurfista do mundo, já foi os caras que ganhava tudo. E é uma prancha de 1,40,
tá? Não é uma prancha tão pequena assim. Tanto é que eu uso ela com o peso que eu tenho, que eu não sou muito leve. Pois é. Kitesurfista também serve para os gordinhos. Pois é. Então, ele assina essa prancha, ele assina um kite da Norte, agora da Dual Tone. Então não é tão pequeno assim não. Mas a maioria, às vezes, você vê que o cara ali, a pranchinha, aquela pranchinha proporcional, e é a propaganda, né? É o que vai, é a imagem que eles passam, né? Então, às vezes, você chega com uma pranchinha maior, tem gente que tem vergonha, fica mais bonito na foto uma pranchinha menor. Cara, coloca na balança. Ou você quer sair bem na foto? Eu prefiro sair bem na foto dentro d'água, velejando benzão, orçando, né? Com 2 mesezinhos já tá benzão. Eu acho que isso é sair bem na foto. Agora, se chegar na praia com a prancha debaixo do braço, porque minha prancha é um pouquinho maior, né? 20 centímetros maior, minha prancha vinha aqui, ó, 1,60, por exemplo. Seria uma prancha ideal para eu começar com o meu peso, né? Boa pra caramba. 20 centímetros a mais. Tem gente que acha que é feio chegar com uma pranchinha mal, coisa de Howley, né? Tem uma galera assim, é Howley, né? Howley, aquele cara que não sabe. Eu quero saber, só me conta, quem é o profissional, quem é o cara bom pra caramba, o cara que, né, que veleja lá nas ondas de Nazaré, que um dia não foi o que hoje alguns, poucos, porque no mundo do kitesurf não é assim, que poucos chamam o iniciante de Howley. Eu quero saber quem nunca foi Howley. Quem já na primeira semana tirava onda velejando, eu quero saber, me mostra aí. Né? Tem os Mozart da vida assim. Eu já vi, cara, tipo assim, que na segunda aula, no segundo dia de kitesurf, tava velejando para um lado e para o outro, fazendo transição. Eu já vi, mas, porra, é um em 1000. E a gente normalmente não é tão legal a gente querer se basear pelos pontos fora da curva. Então, gente, vá para sua evolução, facilita a tua vida. E aí depois você tem 2 opções. Comprei uma pranchinha maior, facilitou a tua vida, né? Porra, curtiu, aprendeu melhor no seu alter start, aprendeu melhor ficar em cima da prancha, é mais fácil se posicionar, é mais fácil jogar o corpo para trás, te dá mais segurança, porque ela é grande. Aprendeu a orçar, tá de boa? Agora eu quero sair bem na foto. Vou comprar uma pranchinha menor, porque às vezes fazer um topside com uma prancha grande às vezes é ruim. Fazer um pop, né, que é uma travadinha na prancha que estica para você dar um salto, às vezes não é tão fácil que uma prancha maior. E aí você começa a entrar num nível de evolução que você fala assim, quero uma pranchinha menor. Ou seja, agora eu vou comprar uma pranchinha de 1,40. Comprei uma de 1,60, aprendi, agora eu vou comprar uma de 1,40. Aí você tem 2 opções. Olha só que maneiro. A primeira vende a sua prancha de 1,60, tô chutando, gente, é só como exemplo, tá? Eu não sei teu peso, não sei o vento da tua região, mas é mais peso, tá? A prancha é muito peso. Então, vende a sua pranchinha de 1,60 e vai lá, inteira um dinheirinho e compra a sua pranchinha de 1,40. Um exemplo, se isso fosse melhor para você, 1,45, tá? Então, essa é uma das opções. A segunda coisa é o seguinte, porra, essa pranchinha grande que você comprou, né, de 1,60, cara, vai ser a pranchinha pro dia de pouco vento. Ou seja, depois, mais tarde, você decide comprar um kite, por exemplo, para light wind, que são kites feitos para velejar com pouco vento, e você tem uma pranchinha grande, que foi aquela pranchinha lá que tu não queria sair bem na foto, né, que, porra, pranchinha um pouquinho maior, nego vai pensar que eu sou Howley, coisa e tal. Essa pranchinha, com kitezinho de light wind, sabe o que vai acontecer? Ó, uma galera vai ficar, ó, chupando o dedo na areia e tu vai estar velejando lá, ó, com 10, 12 nós de vento lá, tirando onda com pouco vento, que você tem uma prancha boa para velejar com pouco vento, junta ela com um kite especial pronto, ó, tá de boa para tu velejar naquele dia que ninguém consegue velejar, tu tá lá dentro d'água. Então você tem condições de deixar sua pranchinha maior para os dias de pouco vento, para quem tem um orçamento aí um pouco mais tranquilo, mais facilitado, que pode ter 2 pranchas aí também no conjunto aí dos seus equipamentos. Então, ó, primeira e mais importante de todas. Cara, se vocês só escolherem essa, todo o resto é detalhe. Literalmente. O resto é detalhe. No final eu vou falar um mindset, no final da aula de hoje eu vou falar um mindset assim, com isso aí vocês vão estar com a prancha show de bola. E não precisa mais se preocupar com nada e pode depois mandar um monte de mensagem pra mim dizendo, me xingando a minha 5ª geração se isso não der certo pra você. Eu me garanto com essa parada aí. Então vamos lá. Qual é a segunda? A segunda também que é importante, tá a ver com a flexibilidade. A flexibilidade da prancha. Né? Então vamos lá, ó.
flexibilidade da prancha. Júnior, que parada é essa de flexibilidade da prancha? É isso aqui, ó. Tá, ó, vou travar ela aqui, ó, tá vendo? Porra, tá. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui. Ó, tá vendo? Porra, é foda, a prancha é grande. Ah, vocês vão ter que ver, ó. É isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Ó, essa flexibilidade aqui, ó. Se ela é mais dura, ou seja, se ela é mais dura aqui, ó, ou se ela é mais macia, tá? Se ela é mais macia. Eu vou dividir uma parada aqui para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Ó. Vamos dividir aqui, ó. Pá. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Free Rider e Freestyle. Ih, caralho, é assim mesmo? É. Freestyle. Pronto. Tá, aí tá. Entenderam? Pronto, me fugiu agora da cabeça, deu pane, mas acho que é assim que se escreve. Bom, o que acontece? Flexibilidade e curvatura tá muito aqui. Vamos lá. Botando freerider, eu já falei, é o cara que veleja. Freestyle é o cara que dá aquelas manobras e aquelas piruetas, maioria de propaganda de equipamento, a maioria dos vídeos de kitesurf tem aqueles caras dando aquelas manobras, piruetas e passa a barra e vai a 3. Isso é freestyle, ok? Freestyle. E o freerider. O que acontece? Quanto mais flexibilidade a prancha está muito relacionada com o conforto, né? Lembra? Quando você está velejando, tem as ondinhas, tem a posição e a prancha tende a ter uma flexibilidade quando você está velejando. Uma prancha freerider, ela tem mais flexibilidade, tá? Tem mais flexibilidade. E a da freestyle tem menos flexibilidade, tá? X. Tem menos flexibilidade, ó. Mais e menos. Por quê? Porque já o cara do freestyle quer uma prancha mais dura por causa da hora do pop. Lembra que eu falei, ó? Quando ele tem que dar uma travada. E quanto melhor for essa travada, eu vou chamar assim, tá? Travada com a perna de pé. Quanto melhor for essa travada, mais ele é catapultado para o alto. O nome disso se chama pop. Então uma prancha mais dura, tipo essa minha aqui, tá? Que é uma prancha de um cara que faz freestyle, é uma prancha que tem menos flexibilidade. Essa aqui é uma prancha mais dura, mais rígida, ela tem menos flexibilidade. Então, essa é a minha escolha? Não, não é. Vou até contar a curiosidade. Isso aqui, gente, não é porque eu quero uma prancha para freestyle. Nem faço isso, nem faço essas manobras loucas. Eu comprei essa aqui, literalmente, primeiro porque eu sei velejar bem, e consigo me adaptar, eu não sou mais um aluno, então isso vai acontecer com todos vocês. Quanto mais experiência você tiver, mais você vai passear por outros tipos de equipamento, porque você já sabe velejar. Agora, eu comprei ela simplesmente por paixão, porque eu achei uma prancha bonita. O Redon é um cara que eu admirava pra caramba, hoje em dia eu tenho outros caras que eu admiro, tipo o Reno, né, o Reno Romeu aí do Brasil. Pra mim o cara é um dos melhores do mundo. Tem outros caras muito feras aí. E ele tá mais caidinho, já tá velho, deve ter estourado o joelho todo, já tá todo arrebentado, já não é mais aquele cara que ele era. Ainda é foda pra caramba, ainda ganha um monte de campeonato aí, mas não é mais quem ele era, e tem os caras mais foda. Agora vamos torcer por um brasileirão aí, o nosso Reno Romeu. Então eu comprei ela porque eu achei ela linda e porque eu admirava o cara, achei maneiro, porra, era de uma marca que eu admiro muito também, que na época era Norte. E juntou tudo, eu comprei ela. Agora, se eu pudesse escolher que ela fosse mais flexível, eu iria escolher. Por quê? Porque uma prancha flexível, ela é melhor para o meu estilo de velejo e torna o velejo mais confortável. Isso é meio óbvio, né? É como se fosse, vamos chamar assim, um amortecedor. Se você tem um amortecedor melhor, você tem um velejo mais confortável. Isso para o aluno, imagina, quanto mais trepidar no início, não é tão legal quanto uma prancha que anda mais suave, né? Então, fica ligado nisso aí, tá? Então, a flexibilidade é uma coisa que você pode levar em conta e, se você é aluno, olha, vá pela flexível. A outra tem a ver com a curvatura da prancha. Júnior,
Que parada é essa de curvatura de prancha? Então vamos lá, vamos falar agora da curvatura da bidirecional. Essa é mais fácil, ó. É bem leve, tá? Mas você repara, olha, é a curvatura que a prancha tem aqui. Ou seja, ela é uma prancha assim ou uma prancha menos assim, ok? Ela tem bem mais curvatura. Estou exagerando aqui para vocês entenderem, tá? É como se a quilha fosse aqui, tá? E aqui o lugar dos pads. Tá? Ela tem mais ou menos curvatura, ok? É a mesma coisa. Para o freestyle, ok? Menos curvatura. Pode ver que a minha prancha tem pouca curvatura, porque ela é uma prancha desenvolvida para freestyle. As para freerider tem um pouco mais de curvatura. Isso facilita em um monte de coisa. Te ajuda na hora da orça, te ajuda para você fazer as curvas, né? Fazer as suas transições. Então, quanto mais curvatura ela tiver, melhor vai ser para você. Tá bom? Quanto mais curvatura ela tiver, melhor vai ser para você. Tudo isso é muito sincero, é muito sensível, tá? Mas, olha, boa flexibilidade, uma boa curvatura e um bom tamanho são coisas assim que você tem. Mas, olha, eu vou botar aqui, ó, 80% da sua escolha, 10% e 10%, tá? Se eu pudesse falar, ó, tamanho, de importância, flexibilidade e curvatura. Isso aqui você já vai sentir muito pouca diferença, mas no caso, tem pessoas aí que têm um orçamento um pouco mais soltinho, né? Tem um bolsinho mais larguinho, chega lá e tem a opção de escolher, pô, chega numa loja, ou chega num site, ou chega em qualquer lugar, o cara tem a opção de escolher uma prancha assim, outra assado, aí nesse nível ele começa a entrar nessas duas, flexibilidade e curvatura. Aí sim, se você vai conseguir ter uma prancha mais confortável, né? Vou botar aqui, ó, mais curvatura, menos curvatura, ok? Então, freerider, mais curvatura, freestyle, menos curvatura. Menos curvatura é a mesma coisa. Com menos curvatura, os caras conseguem um pouco mais daquela velocidade final, porque eles precisam de velocidade para dar o pop. E assim como a flexibilidade, ela ter pouca curvatura ajuda também os caras na hora de dar o pop para serem catapultados e fazer aquelas manobras deles lá, tá bom? São pranchas um pouco mais resistentes, porque eles batem muito, né? Sobe, caem, às vezes eles caem. Normalmente os caras posam até suave, né? Mas às vezes os caras caem pesado, então são pranchas com menos flexibilidade e menos curvatura. As dos freerider tem mais flexibilidade e mais curvatura. Então isso aí, tá? São as três coisas que vocês podem ficar de olho. Essas sim, nessa proporcionalidade aqui que eu falei, 80% aqui e 10 e 10, você já tem um mindset excelente para comprar prancha. Não precisa mais pensar em nada, só mais uma coisinha que eu vou falar lá no final, o que realmente importa. Com essa aqui, compra lá que tu vai estar bem feito, tá? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco do material, né? Mas por que, Júnior? Por que essa parada de material, né? Por que você vai falar de material de prancha? Primeiro, vamos tirar um pouco de curiosidade, que eu também tinha, pode ser curiosidade de vocês. Porra, de que é essa prancha aqui direcional? De que ela é feita, tá? Normalmente, tá? Normalmente, assim como as pranchas de wake, assim como as pranchas de snowboard, a maioria delas, elas têm o núcleo, ou seja, a parte por dentro dela de madeira, tá? Ela é feita de madeira, uma madeira especial, às vezes até bambu, tá? O núcleo das nossas pranchas é normalmente feito de madeira, só que ela tem N camadas, é como tipo assim, como se fosse... Gente, isso aqui é só para ter uma ideia, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, um mindset, não tem nada técnico aqui de fabricante, eu não sou fabricante de prancha e tô longe, eu já vi os próprios fabricantes, eu sou apaixonado por essa parada, né? Então, os caras quando botam essas manufaturas, quando faz as pranchas, eu vou lá e vejo, cara, porra, se procurar aí da Norte, do Outone, Cabrinha, os caras mostram na fábrica como é que se faz, eu vejo, então eu tô falando para vocês o que eu vejo, não tem nada de especial, mas é mais ou menos assim, ó, a base, o núcleo dela, né, é madeira, tá? E aí depois, cara, tem um monte de camadas assim, às vezes, né, um monte de camadas assim, ó,
Aí tem camada de material disso, de fibra de carbono, de Kevlar, de fibra de vidro. E aí depois aquilo vai tudo, prensa aquela parada toda, bota um adesivo assim, o último aqui é o desenho dela e aquela porra toda é prensada. E depois eles dão um acabamento, aí no final fica essa parada assim, ó. Tem a da Norte também, elas botam um plásticozinho que depois que eles dão acabamento aí ficam assim, ó. Verde de um lado, né, azul do outro. Isso aqui já é um plásticozinho que também é feito um pedacinho dessas camadas. Outra coisa também que eu vejo muito, e eu entendo isso aí, que tem totalmente a ver com a flexibilidade, tá? Tem a ver, ó, com a parte daqui para lá. Normalmente, às vezes, eles têm... Porque essa parte aqui é que quando você está velejando, né, essa parte aqui final é que tem mais a ver com a flexibilidade, é aquela parada do conforto, que é essa parte aqui que fica dando flexibilidade, que é a parte que está, ó, travando ali na água. Então, às vezes, eles têm só um reforço daqui para cá, material aqui na ponta tem um material que resiste mais. Então, cada fabricante vai usando uma série de materiais diferentes justamente para você ter a quantidade de flexibilidade que você tem. E eu estou falando de material, primeiro, por curiosidade, e segundo, para você saber por que que, às vezes, uma prancha é tão diferente o preço da outra. Né? Por que que às vezes você tem pranchas zeros aqui? Aqui na Europa vai de 250 euros uma prancha, literalmente, vamos botar aí uma média aí de R$1.000. Deixa eu pagar aqui. Né? Tem uma prancha aí, ó, de R$1.000, zero. Aí tô falando aqui na Europa, mas a diferença não é muito não, tá? Ó, vai de R$1.000 uma prancha zero aqui na Europa. Aí no Brasil já é mais difícil achar uma prancha zero por R$1.000. Aí normalmente as que eles levam pro Brasil começam com até R$7.000. Já fazendo a conversão, tá? Em euro, que eu tô falando aqui em mais ou menos 250 euros e 1.600 euros uma prancha. Então é mais ou menos de 1.000 a 7.000 euros. Por que essa diferença toda, né? Por que essa diferença toda de preço? Tá justamente aqui, ó, né? No material, né? Porra, tem gente que quer... Porra, a qualidade, a nobreza dos materiais que são usados na prancha, né, são muito maiores, então às vezes dá essa diferença. Botam Kevlar, que é aquele material que faz carroceria de Fórmula 1, é fibra disso, é fibra daquilo, é o material que dá acabamento. Tem pranchas, por exemplo, como a minha, que tem trilho, né, para você ir para um lado e para o outro. Tem outros que são só os furinhos, que você só tem 3 posições, né, tem reforço na parte das quilhas, ou seja... tem o tipo de fabricação. Então o material, para vocês saberem, normalmente o núcleo é de madeira, com essas outras camadas, normalmente coisas relacionadas à fibra e à fibra de carbono, e aí vai depender um pouco de cada um, e depois isso é prensado, e é mais ou menos assim que é feito, e por isso às vezes essa grande diferença aqui entre os valores da prancha. Mas Júnior, e aí, cara? Vale eu pagar tão mais caro assim de uma prancha para outra? Cara, vale numa única coisa, se couber no seu bolso e se isso vai te fazer feliz. Para o seu velejo em si, nos teus 2 primeiros anos, desculpa te informar, mas não vai fazer essa diferença toda. Se você olhar uma prancha de um tamanho ideal, com uma flexibilidade boa, uma curvatura boa, que eu nem gosto de falar, tá? Tô falando em flexibilidade, vocês podem ver que eu nem falo muito nisso, eu só falo em tamanho, porque é o que vale, tá? Então eu vou dizer assim, pô, o que você prefere? Uma prancha grande de madeira, lixada para prender, ou uma prancha menorzinha de fibra de carbono, top de linha, zerinho, bababá para prender? Meu filho, mais de 1000 vezes feito com cabo de vassoura colado um atrás do outro, uma prancha grande. Não tenho sombra de dúvidas, porque isso faz a diferença. Lembra? O resto é detalhinho, né? Então é isso que eu quero falar, detalhinho. Então, ó, o material é muito... Ah, mas uma prancha mais leve, uma prancha mais pesada. Óbvio, quando usa o material, tende a fazer uma prancha mais leve. Cara, pro cara que salta, que faz aquelas manobras, se uma prancha for um pouco mais leve, um pouco mais pesada, vocês concordam comigo que isso faz diferença? Beleza. E pra gente que só veleja? E pra nós, simples mortais, né, velejadores, curtidores do prazer da vida, do prazer de velejar, isso faz diferença? Se a prancha tá mais pesada, vou contar para vocês uma coisa. Sabe qual é o que faz diferença? Na hora de você pegar ela, aloprar
ir pro carro, quando é levinha, que você chegou, tá cansado, velejou a tarde toda, cabeça feita, e caraca, ela pesa um pouquinho mais. Mas, gente, detalhinho. Então você fala assim, muitos alunos meus, inclusive, chegam para mim e falam assim, porra, Júnior, aí, vê essa prancha aqui, porque eu ajudo meus alunos, dou essa assessoria toda para eles comprarem o material, né? Fez tete a tete ali. Eu dou muito, uma das coisas que eu dou muita importância à galera aí que participa do Kite Sem Estresse, coisa e tal, essa questão de compra de equipamento, né? Porque eu desenvolvi essa visão muito interessante, muito focada no que é bom pro aluno. Não é o que é bom lá pros caras que são fera, não é que é bom pro cara que já veleja há 5 anos, não. Eu também sei o que é bom, o que não é no mercado. Mas não importa o que é bom, o que tem que ser bom para você agora. Agora a minha intenção é botar a galera para velejar, é mais velejador no mercado. Então eu dou muita atenção a eles. E aí eles mandam as pranchas para mim, né? Eles mandam normalmente, pô, dá uma olhada nesse anúncio aqui para mim, analisa essa prancha para mim. Muitos deles, cara, é incrível isso. Chegam para mim e falam assim, pô, mas essa aqui é de fibra de carbono. Essa aqui é toda de carbono, 100% de carbono. Então eu vejo que esse negócio de fibra de carbono, né, tem uma certa assim, sabe? É maneiro? É. Tira onda? É. Essa minha prancha aqui, ó, no final, não sei se dá pra tu ver não, mas ela tem fibra de carbono aqui. O núcleo dela é de madeira, gente. Tá? Então, fibra de carbono é maneiro? É. Para tirar onda. Para tirar onda, para dizer assim, caralho, a prancha do cara é de fibra de carbono, maneiro. Tem alguma coisa errada com isso? Não, gente, tem nada errado com isso, se teu bolso cabe. Vai lá e compra uma de fibra de carbono XPTO, foda pra caramba, que pesa 200 gramas. Mentira, não tem prancha desse tamanho não. Mas o que eu quero que vocês importem é o seguinte, cara, dá para comprar? Pô, tu viu aquela prancha de fibra de carbono que tu achou bonita pra caramba? Caralho, compra, meu amigo, é um tesão do caralho de poder comprar. Cara, o dia que chegou essa prancha aqui pra mim, tava indo pra São Miguel do Gostoso, cara. Eu comprei essa prancha, comprei no Brasil, morava no Brasil. Comprei de uma galera lá do Sul. Cara, me esqueci o nome deles agora. Pô, os caras, gente boa pra caramba, alemão. Inclusive, até um amigo de um conhecido meu aqui de Portugal. Cara, comprei. Cara, fiquei esperando, rezando pra chegar no dia da minha viagem. Cara, quando ela chegou, meu amigo, eu queria até dormir com ela, assim. Cara, muito feliz. Por quê? Porque eu comprei uma parada, foi cara. Essa prancha é cara, de uma marca cara. Mas, tipo assim, mudou meu velejo? Não. Por puro tesão de ter uma parada que eu queria. Então, se esse é teu mindset, porra, eu quero comprar aquele equipamento maneirão, aquela prancha maneira, beleza. Agora, você que não tem teu bolso, ou você que, porra, prefere, não, meu orçamento é limitado. O que eu escolho? Eu escolho uma prancha de fibra de carbono e vou pagar 2.000 a mais nela, em vez de comprar uma prancha ali de 1.500, 2.000, vou pagar uma de 5.000, ou vou usar esses 3.000 para colocar lá no kite, para comprar parte do meu equipamento que é o kitesurf. Cara, se é limitado, cara, gasta o teu dinheiro no kite, porque a prancha é 80% tamanho. O resto é blá, 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 cara. Vai por mim. O resto é tesão, assim, cara. Sei lá, é quase assim um carro, por exemplo. Não tem a galera que bota aquele fibra de carbono, assim, aqueles adesivos de fibra de carbono, o carro fica todo estilizado? Tem diferença do carro para dirigir, para pilotar, a forma com que ele entra na curva, a aceleração dele porque o outro não é de fibra de carbono? Não, não tem. Aquilo é só uma capa por cima, igual isso aqui, não falei, ó. Núcleo e as capas. Ah, torna mais resistente, meu amigo, seja a prancha que for. Tu quebrar uma prancha direcional, só se for num acidente, dando uma porrada numa prancha, passando com um carro por cima dela, é muito resistente, seja de qualquer coisa que for. Eu não conheço uma prancha bidirecional que seja ela baratinha de R$1.000 que quebre com facilidade. Só vai quebrar se der merda. Se tu der uma pancada numa pedra, arrancar uma quilha, arrebentar os buracos da quilha, se passar com o carro por cima, sei lá, se botar um peso muito grande em cima dela e a prancha empenar. Tirando isso, gente, velejo normal é prancha pra vida toda mais 2 dias, não é só a vida toda não. É a vida toda mais 2 dias. Prancha não tem por que acabar. Prancha é uma coisa que você troca por puro prazer. Por puro, cara, saiu aquela prancha lá, porra, agora eu quero aquela prancha lá. Não é por necessidade. Óbvio que daqui a pouco eles vão inventar 1000 coisas. Ah, porque a flexibilidade tal, bababá, porque o pad. Então, isso aí, gente, esqueça. Esse negócio de fibra de carbono é para inglês ver. E nada de errado com inglês ver não, tá? Muito pelo contrário. É muito legal você poder. Mas para quem não pode, não ache que o seu velejo vai ser diferente. Ó, tamanho, pela 20ª vez. Tamanho, tá? Flexibilidade e curvatura, beleza, se você puder escolher. Se não puder, tamanho, tá? Material é bolso.
tá? Bolso não vai fazer diferença no teu velejo, literalmente. Isso é controverso, eu sei como é que tem gente que acha, porque o material tá blá, blá, blá. Só depois de muito tempo, de muito refino no seu velejo, é que você vai conseguir notar esse tipo de diferença, tá bom? Vamos lá. Pontos importantes, Júnior. O que eu tenho de ponto importante aí, cara, para falar da prancha? Cara, é isso. Olha, já falei bastante sobre essas coisas, sobre o que é tamanho, flexibilidade, curvatura. Ah, Júnior, agora, pô, mas me mostra aí essa tua prancha, ó. Aí, ó. Caraca, tem uns dentes aqui, vou virar aqui pro lado. Tem uns dentes muito loucos aqui, né? Tem essa curvatura aqui, tem umas assim que são mais retas, mais quadradonas. Ah, Júnior, eu já vi prancha que aqui, ó, é redondo aqui. Galera, detalhinho. Você que tá aprendendo, cara, você que tá começando no kitesurf, detalhinho, meu irmão. Vai por mim, isso tudo é detalhinho. Compre uma prancha grande. Vai por mim que tu vai estar na boa, vai por mim que tu vai começar com o pé direito nessa parada. Então, ó, tudo isso é detalhinho, é o que importa, cara, é o que importa, é o tamanho da sua prancha. Pense um pouquinho na flexibilidade, um pouquinho na curvatura. Tô sendo chato mesmo pra essa porra entrar na cabeça de vocês e tirar essa noia que é difícil comprar prancha. Não é. Assista a porra do vídeo direitinho, do início até o final, que tu vai pegar um mindset, vai aparecer 2.000 pranchas na sua frente para comprar. Você vai saber que das 2.000 pranchas, 1.000 serve e 1.000 não serve. Por quê? Porque tá lá, ó, meu tamanho, meu peso. Hoje eu não vou falar aqui porque eu não tenho como falar para vocês o que é tamanho. Tem um monte de aulas aí sobre tamanho aí que eu botei na internet. Hoje é o mindset, não é? Não tô falando tô falando que o tamanho tem que ser grande. Agora eu tô dizendo pro meu, Júnior, mas qual é o meu peso? Meu peso é tal, qual... Não, hoje a aula não é para isso. Hoje a aula é para você entender o que é importante na prancha. Ou seja, o tamanho é importante. Então, se você está preocupado com o tamanho da sua prancha, qual é o tamanho certo para o seu peso? Bacana, com mindset legal. Agora, só isso, ok? Então, esses detalhinhos, cara, porque a minha é mais quadrada, a minha é mais redonda, a minha é mais flat, a minha é isso, a minha é aquilo. Gente, isso aí é detalhinho. Isso aí é para diferenciar, para o cara ter a marca dele, para o cara até poder ter diferença entre as pranchas. Isso tudo é marketing, gente. Marketing. Fabricante de prancha, fabricante de equipamento de kitesurf, eles têm as marcas. Então, por exemplo, a Doltone faz aqui as paradinhas aqui, cortadinhas, coisa e tal, a Norte tem esse pad aqui, que tem isso, que tem aquilo outro. Gente, isso tudo é marketing. Isso não vai nessa fase agora do teu velejo, cara. Podem falar o que for, pode ser controverso, é discutível até o que eu tô falando para quem é high performance, ou para quem acha que é high performance. Pode até querer discutir, não, porque a minha prancha, quando eu tinha uma prancha redonda, era de um jeito, o meu pop era assim, a minha batida na onda era assado. Beleza, mas gente, a gente não está falando de high performance. A gente está falando aqui para você que quer começar, para você que quer evoluir no esporte. Qual é uma prancha legal? E nesse mundo inteiro, se você começar a ir por esses pormenores, se você começar a ter preciosismo para querer comprar a prancha mais perfeita do mundo, beleza, legal. Contanto que você não esqueça dos percentuais que vão te ajudar ou não vão te ajudar na hora da compra da sua prancha. Então, ó, em relação aos pontos importantes, é isso. Já estão falados aqui. Esquece o detalhinho da cor, se é redondo, se é quadrado, se tem quilinha. Tem umas pranchas, ó, já vi rabeta assim, ó, literalmente, igual o Batman. Já vi tudo, cara. Já vi tudo que vocês possam imaginar. Já vi prancha redonda assim, ó, pros dois lados, parece até snowboard. Já vi totalmente quadrada. Então, cara, já vi quadrada quebradinha assim, ó. Então tem um monte de tipo de prancha. E aí tu vai ficar enlouquecido pra saber, querendo achar, não, porque não vale. É isso que eu tô falando, é detalhinho. Vou falar uma coisa pra vocês agora também que eu acho bem importante. Deixa eu pegar aqui o papel. Bem importante. Lembrei agora pra falar pra vocês na hora da compra da prancha. Isso aí não tem nem a ver com o seu velejo, mas tem a ver com você manter a sua prancha, tá? Olha só, principalmente para quem veleja no mar, tá? A cor faz diferença. Ah, Júnior, mas como assim a cor faz diferença? Quer dizer que uma prancha amarela eu vou velejar melhor que uma prancha azul? Não, não é isso que eu quero falar. Mas eu quero falar o seguinte, é muito comum, principalmente para quem está no mar, dia de muito vento, mar com aquelas ondas carneirinho, coisa e tal,
de você cair e perder a sua prancha, ou seja, sua prancha ficar atrás de você. E às vezes acontece algumas coisas com kite que realmente você se distancia da sua prancha, 30 metros, 20 metros, o que é que seja, está ali decolando, quando você está redecolando teu kite na água, a prancha está indo para o outro lado. Gente, quem está no mar tem uma regra muito legal, quem está no mar é para ser visto. E a sua prancha, seu equipamento também. Então, quanto mais chamar atenção a tua prancha, melhor. Melhor para os outros te enxergarem, melhor para você enxergar a sua prancha quando ela cai, quando ela está longe. Então, ó, fiquem atentos na cor, né? Ou você quer sair bonitinho na foto, ou você quer fazer a coisa certa, tá? Por que eu estou falando isso? Me pergunta por que eu estou falando isso da cor. Já repararam qual é a cor da minha prancha? Aqui, ó, preta, meu irmão. É bonito pra caramba, não sei se dá pra ver aí, porra, fibra de carbono, bababá, meu amigo. Quando a prancha cai desse lado aqui, essa cor aqui é ótima, eu vejo onde ela tiver. Mar escuro, dentro, encarneirado, quando a minha prancha que eu perco, ela vai pra longe de mim, que ela tá com fundo preto. Cara, eu já passei, ó, um sufoco pra achar, pra ver essa parte preta aqui dentro d'água. Então, quanto mais colorido for a tua prancha, melhor vai ser. E te digo mais, olha, principalmente a parte do fundo. Ah, Júnior, por que a parte do fundo? Porque quando ela está na água, que você cai para você pegar ela, essa parte aqui dos pads te ajuda a enxergar ela, tá? Agora, quando ela está aqui, só as quilhazinhas, com as marolinhas, mar, vento, aquela coisa toda, atrapalha muito. Então, ó, quando ela cai ao contrário, o que é muito bom você ter é uma prancha bem colorida. Isso facilita para você, não tem nada a ver com o teu velejo, mas olha, já aconteceu aí, sei lá, umas 4 ou 5 vezes, talvez mais, assim, tô lembrando agora. Aquela sensação de estar dentro d'água, procurando a prancha sem achar, tu fala assim, fudeu, perdi minha prancha. E ó, tem algumas que não são baratas não, dá uma dor de corno, então dá uma puta que pariu, perdi minha prancha. Então, ó, a cor, tá, vale bem a pena, então se liga aí, tá? Ó, cuidado com os detalhinhos, tá? De tipo de borda, se é quadrado, se é redondo, se é igual ao Batman, tá? Não se liga nisso não. E a cor também é uma coisa que você pode, tá? Ter importância, beleza? Então, estamos chegando no final, já falei bastante, vocês já estão sabendo tudo que vocês precisam saber praticamente sobre prancha bidirecional, e olha que estão mesmo, hein? Vamos falar sobre o que realmente importa. Vou falar pela 21ª, mas agora eu vou dar um toque a mais, tá? Essa aqui é para dar o acabamento, para a gente fechar com chave de ouro a nossa aula sobre prancha de novo, tá? Então, primeira coisa, já falei. Vou até apagar aqui, ó. Vou até apagar aqui. Primeiro, na escolha, tamanho. O resto todo, detalhinho. Segunda coisa mais importante. Isso faz diferença. Alguém chuta aí? Pena que a gente não está ao vivo, senão eu ia ter certeza que muita gente ia chutar bem. Mas para quem não faz ideia, além de tudo que eu falei, o segundo mais importante tá nos nossos amigos pads. Então, ó, vai comprar uma prancha, primeira coisa, tamanho ideal. Segunda coisa, a qualidade dos pads. Isso aqui faz diferença, tá? Quais são as regulagens que ele tem, se tem bastante regulagem, pouco regulagem. Hoje não é a aula, não vou falar sobre regulagem de pad. Tem outra, eu já falei algumas vezes sobre isso aí, tem algumas lives minhas que eu já falei sobre isso. Se tiver alguma dúvida, me mande um direto aí, vê aí que se eu, sempre que dá eu tô respondendo a galera. Mas olha, qualidade e conforto de pad. Isso aqui faz a grande diferença também. Por quê? Porque o conforto, gente, vocês têm que entender o seguinte, que eu gosto de falar para ficar claro, para entender, porque principalmente você que ainda não começou a velejar, eu vou falar que é uma coisa muito simples, que está aí no dia a dia de todo mundo. Compra um tênis,
Qualquer um tênis que você tiver. E eu tô falando de tênis não é por causa do pad, não. Isso serve para qualquer coisa no kitesurf. Trapézio, né? Kite confortável, prancha confortável, pad. Por acaso eu tô falando de pad e vou dar esse exemplo do tênis. Compra qualquer tipo de tênis, vai lá na loja e anda 1 quilômetro com ele. Qualquer um. Você sabe que você vai andar 1 quilômetro com qualquer tênis. Vai apertar um pouquinho aqui, tá? Se tu tiver muito azar, vai dar uma bolinha ali, mas 1 quilômetrozinho, cara, né? Deu ali 10 quarteirões, voltou, tá de boa, né? Agora, corre uma maratona com qualquer tênis. Por quê? Porque são 20 e tantos quilômetros, 42 quilômetros, né? Sei lá, acho que esse 42 ou 21, sempre me confundo com essa porcaria. Mas corre lá uma maratona com um tênis qualquer? Não, você tem que ter um super tênis, né? Por quê? Porque é muito tempo que você passa pisando. Imagina no kitesurf, é muito comum você ficar 1h30, 2 horas velejando. Então o conforto, lembra? Flexibilidade, curvatura, tamanho, pads confortáveis. Entendeu, galera? Faz toda a diferença, porque você passa muito tempo, você não fica ali 10 minutinhos velejando e sai. É 1 hora, 1h30, às vezes você vai fazer um downwind, fica mais tempo ainda fazendo um downwind. Então o conforto faz toda a diferença. E outra coisa, quando alguma coisa começa a te cansar e te machucar, para você que está aprendendo, machucar não, porque isso aqui não machuca. É muito difícil ter um pad que vai te machucar. Não é igual calçado não, tá? Eu só dei um exemplo do tênis, tá? Quando você usa pouco, pode ser qualquer tênis. Quando você usa muito, você tem que ter um tênis muito especial para aquilo. É a mesma coisa. No kitesurf você usa muito, mas não é o caso de dar bolha. Isso aqui não dá bolha assim não. Mas se você tem algo confortável, algo que te dá prazer de velejar, você fica muito mais tempo. E algo que te desconforta, não tem jeito. Isso atrapalha, inclusive, a sua evolução que você está começando. Então, ó, segundo... Cadê a bichona aqui, ó? Conforto dos pads, tá? Então, Júnior, se você não quiser olhar para nada, é o tamanho e o conforto dos pads, ok? Então, ó, essas duas, o resto é detalhinho. E acreditem em mim, no teu início isso tudo é detalhinho, tá bom? Agora vamos lá. Agora, para falar, para fechar, Júnior, qual é o tamanho de prancha ideal? Impossível dar essas respostas para você. É a mesma coisa que as pessoas me ligam assim, ah, Júnior, qual um kite bom para começar no kitesurf? A única coisa que eu tenho para dizer é assim, não existe kite bom para começar no kitesurf. Existem kites que facilitam a vida do aluno, né? Porque o que eu falo, ah, Júnior é bom para começar? Não, porque dá a impressão que tem kite de iniciante, que depois que o cara evoluir ele tem que trocar de kite. Não, gente, isso não existe. O kite que eu uso com 15 anos de experiência é um kite excelente para quem vai começar. Então não confundam isso não. Não existe kite para iniciante, tá? Existe kite que tem características que facilitam a vida do iniciante. Então, qual é o tamanho da prancha? Então não dá para dizer a mesma coisa que você fala assim, pô, qual é o carro bom para eu começar a aprender a dirigir? Não sei, cara, tem uma infinidade. Agora, pô, muito provavelmente tu não vai sentar a bunda numa Ferrari para aprender a dirigir com um acelerador simples. Ninguém vai aprender numa Kawasaki 1200 aprender a andar de moto. Vai aprender ali na sua CGzinha, que não é nem o caso disso de surf, não. Só estou dando um exemplo, né? Então, olha, quando você for ver o tamanho da prancha, cara, o maior que você puder. Normalmente as pranchas, tá, bidirecionais, elas vão de 1,20 literalmente até 1,80. É isso mesmo, gente. A prancha é maior do que eu tenho 1,77. Ó, a prancha é maior do que eu, tá? Ela vai de 1,20 metros a 1,80 metros, normalmente. Sendo que as principais, a maior do mercado aí, giram muito em torno de 1,36 até 1,45. Essa de 1,36 são, vamos dizer assim, as mais comuns no mercado, que você vê. Que as pessoas compram aqui, não é porque são melhores não, desculpa, é por ignorância, porque é um tamanhozinho bonitinho de se carregar, de sair bonito na foto. Mas exatamente isso, é essa informação que eu quero passar para vocês. Então, gente, para começar
Não importa qual o tamanho, principalmente se você for alto. Ah, outra coisa que eu tenho que falar, mas calma aí. Mas não importa qual o peso que você tem, não importa qual é o vento da sua região, quanto maior a prancha vai ser, melhor para você. Ponto e acabou. Ponto e acabou. Simples assim. Então, Júnior, mas o que é uma prancha grande? Beleza. Para qualquer pessoa, tá? Comece no mínimo com uma prancha de 1,50 a 1,60. Pranchas de 1,58. Engraçado esse número aqui, ó. Muitos fabricantes têm esse número aqui, ó, 1,58. Uma pranchinha excelente. Agora, igual um aluno meu tem, ele tem 1,94 m. Pro kite, só o seu peso. Pra prancha, você tem que levar um pouco em conta também a sua altura, né? Um cara baixinho tem uma perna menor, tem uma abertura de base menor do que um cara de 1,90 e tal, 2 metros. Então, se você é muito alto, se liga, porque aí é mais importante ainda você ter uma prancha maior. Por quê? Porque você provavelmente, ó, a sua base tem que ser, ó, um pouquinho maior. E se você pegar uma prancha menor e abrir os pads para ficar confortável, ou seja, se os seus pads ficarem muitos na ponta, vou fazer exagerado aqui, imagina que seus pads vão ficar muito aqui na ponta da prancha, tá? Isso aqui, cara, vai tornar o teu velejo insuportável. Toda hora você vai estar caindo, vai ficar uma prancha super dura, porque imagina, quanto mais para dentro tá o seu pad em relação ao tamanho da sua prancha, mais área tem depois do teu pé. Quanto mais área tem aqui depois do seu pé, mais flexível vai ficar o seu velejo. Quanto mais para fora tiver o seu pad, vamos chamar assim, né? Menos parte vai sobrar aqui depois do seu pad e mais rígida vai ficar a sua prancha, independente da flexibilidade dela, isso é óbvio. Então você que é alto, mais um motivo para 1,60. Então, se você puder comprar uma prancha de 1,80, óbvio, essa aí vai ficar um pouquinho feia na foto, vai, mas tu vai tirar onda aprendendo a velejar muito mais rápido que todo mundo. Mas tudo bem, mas vamos lá, 1,60, 1,65, 1,62, 50, 55, 58, cara, quanto maior, literalmente menor, tá? Melhor, tá? E depois você passa aí para uma de 1,40, 1,45. Eu, particularmente, se essa minha prancha aqui, que eu comprei porque eu achei linda e eu quis, aí ele fala assim, ah, tu fala muito de prancha grande, mas a tua prancha é 1,40 e uma prancha para freestyle. Beleza, mas eu juro, se tivesse essa prancha aqui hoje, igualzinho, bonitinha desse jeito, com esses pads aqui, porque na verdade eu compro muito pelos pads, mas os pads você pode comprar os pads normalmente para usar em qualquer prancha. Os pads são vendidos separados da prancha. Desculpa, mas são vendidos em prancha nova. Os pads é um preço, prancha é outro. Dependendo do pad, eles podem ser caros também. Mas eu comprei ela pelos pads, por ser do Redlon, porque na época eu me amarrava do cara. Essa é prancha de 2016 ou 2015. Agora eu me esqueci, acho que... Eu comprei em 2016, mas eu não sei se ela é o modelo 2015 ou 2016, mas acho que é o 2016 sim. Ou se não for, 2017. Porque o ano dos kites estão sempre um na frente. Então, se eu pudesse, se essa minha prancha aqui tivesse 1,45 e fosse mais flexível, você pode ter certeza absoluta que o meu velejo ia ser muito mais gostoso, muito mais confortável, a minha orça ia ser muito mais fácil. Quando eu falo isso, ah, Júnior, mas você não sabe orçar? Sei. Mas imagina, se eu passar 1h30 orçando, forçando a perna de trás, porque eu tenho uma prancha de 1,40 que é um pouquinho pequena para o meu tamanho, se ela fosse 1,44, em vez de eu ficar uma hora, eu poderia ficar 1h30 velejando. A minha orça ia ser muito mais tranquila. Né? No Alter Start não interessa muito não, porque depois que você aprende, aí não tem jeito, não vai fazer diferença. Mas na orça, no conforto do teu velejo. Por exemplo, eu acabei de fazer um downwind agora, semana passada. Porra, tava um tempo parado, cara. Inverno aqui, tava vento, fiquei um tempinho aí sem velejar. Pô, fui fazer um downwind, cara, pô, fiquei com dor na perna. Por quê? Porque não é uma prancha tão confortável assim. O que eu falei, uma maratona é diferente de você andar 1 km. Então, se eu pudesse, eu tô falando aqui, mas se eu pudesse escolher... eu escolheria minha prancha 5 centímetros a mais e um pouco mais flexível do que ela é, porque ela é uma prancha de freestyle, uma prancha rígida, uma prancha com pouca curvatura, tá? Então, fica aí só essa dica, essa deixa, tá, para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, ó, deixa o like aí, pô, deixa algum comentário, porra, indique um amigo seu que tá entrando no kite agora, que quer saber um pouco mais de prancha, porra, indica, me marca aí, manda uma pergunta, manda do direto, cara. Sei lá o que vocês querem fazer, mas porra, ajuda, vamos divulgar o canal, divulga para aquele teu amigo que tu sabe que tem, tá bom? Então é isso aí, gente, um grande abraço,
espero que vocês tenham gostado hoje da aula sobre prancha, sobre bidirecional. Agora vocês já sabem, olha, com essa aulinha de hoje, eu garanto para vocês, segue aí a coluna vertebral desse mindset que eu falei para vocês aí, que vocês vão tão de boa. Esquece problema de prancha que vocês vão estar de boa e vão comprar uma prancha muito boa para vocês começarem, tá bom? Um grande abraço e bons ventos para vocês todos aí, tá bom?